Bom dia, meu nome é Vitor Marques, eu sou José Lucas e nós estamos da turma 305. Hoje a gente vai falar sobre o filósofo pré-socrático Tales de Mileto. Ele é considerado por muitos o primeiro filósofo. Ele nasceu por volta de 623 a.C. e morreu em aproximadamente 546 a.C. Esses dados são meio relativos, eles variam um pouco, então ele viveu aproximadamente 87 anos. Ele nasceu na Ásia Menor, que é considerada atualmente a Turquia, e ele é considerado também o fundador da escola jônica. Agora a gente vai falar um pouco sobre a teoria dele. Bom, primeiramente, a partir de análise da natureza, ele percebeu que a chuva ela dependia do clima e não dos deuses. Isso causou um certo choque e por isso muita gente deixou de acreditar. E, consequentemente, ele associou que as colheitas estavam relacionadas ao clima. E ele buscava uma matéria-prima básica, uma substância básica, por isso o monismo, que precisava ter as seguintes características. Ela precisava ser essencial à vida, ela precisava ser capaz de se mover, já que o ser vivo pode se mover, ela também deveria. E ela precisava ser capaz de mudar. Ela podia assumir qualquer forma, qualquer estado, por exemplo, podia sair do lugar onde subir e tratar um pouco mais. Essas diferentes formas que a matéria assumia proporcionavam a formação das diversas substâncias que tem no cosmos e que existem no planeta. Por exemplo, deriva dessa substância o ar, o fogo e toda a matéria que existe. As diferentes organizações dela dariam origem às outras formas. E por isso ele deduziu que a matéria principal, a origem da vida e o monismo, segundo ele, seria a água. Além disso, o Tales ele tinha a tese de que vivemos numa massa de terra que está sobre as águas. E os terremotos que acontecem na Terra, esses fenômenos naturais, seriam associados simplesmente a tremores que aconteciam nas águas que estão ao redor dessa massa de terra que a gente vive. Como Tales é o primeiro filósofo pré-socrático, ele desencadeou a filosofia, digamos assim. Então ele tinha discípulos. E a gente vai falar em especial sobre dois deles. Eles concordavam até o ponto de que existia uma substância primordial, uma substância básica necessária para gerar qualquer outra. Mas, a partir do momento da escolha, qual substância seria essa, eles discordavam. Por exemplo, o Anaximenes, ele dizia que a tese dele era sobre a substância básica, só que a substância básica que ele escolheu foi o ar. E eu vou falar sobre Anaximandro, que, para quem, segundo ele, os mundos eram infinitos em sua perpétua interrelação. Então, concluímos a tese de Tales como a água era a origem de todas as coisas. O Vitor agora vai falar um pouquinho sobre o que a gente escolheu Tales. Então, a gente escolheu Tales porque, além de ele ser o primeiro filósofo, ele é o primeiro filósofo pré-socrático, ele desencadeou toda essa origem da filosofia, da procura pela substância primordial das coisas, da origem de todas as coisas. Então a gente escolheu ele por ele ser justamente essa pessoa esse precursor de todo esse conhecimento, e além disso, dele ser um dos primeiros filósofos que a gente aprendeu aqui, e eu acho que a importância dele para a história da filosofia e para a gente vai ser muito marcante. E para mim, que eu não tinha estudado assim, aprofundado tanto filosofia, estudar tanto a tese de filósofo, então para mim foi mais marcante. Não sei se para você
Não, para mim também, porque, como você disse, ele foi o primeiro, eu nunca tinha estudado filosofia, então ele sendo o primeiro e ele dando origem a esse pensamento todo que desencadeou, né, marcou bastante. Então é isso, gente. Obrigado. Tchau, tchau.